O assunto da nossa aula de hoje é sobre cadeia alimentar. Um assunto bem cobrado nos vestibulares, no Enem. É certeza ser cobrado esse assunto. Não importa a maneira, se ele vai cobrar quem são os consumidores primários, quem são os secundários, em qual nível trófico está situado tal organismo, tal animal, e aí você vai ter que saber desses conceitos para poder responder às questões. E eu iniciei com essa imagem aqui, que é algo que a gente deve ter em mente, certo? Não somos o topo da cadeia alimentar, não existe isso. Isso é um ego e a gente tem que quebrar esse paradigma, tem que derrubar essa frase, certo? Nós temos que ser eco e não ego. Então, essa imagem aí para iniciar a nossa aula sobre cadeia alimentar e teia alimentar. E aqui nós vamos falar sobre fluxo de energia. Cadeia ou teia? Muita gente se confunde, acha que é a mesma coisa, acha que são coisas totalmente diferentes, mas, na verdade, cadeia e teia alimentar, elas estão interligadas, certo? Qual é o principal conceito? Nós temos aqui uma teia alimentar, se a gente olhar para a imagem toda, certo? Uma teia. Por quê? São cadeias alimentares interligadas. Por exemplo, se cair uma questão e perguntar assim, quantas cadeias alimentares tem nessa imagem? Como é que a gente sabe quantas cadeias alimentares? Porque a cadeia alimentar, ela mostra um organismo em cada nível trófico. Como assim? Vamos iniciar com esse organismo produtor, que é a plantinha. Opa! Ela vai servir de alimento para o coelho vai servir de alimento para o gavião, que coelho feio, né? Mas vai servir de alimento para o gavião e pronto. Aqui terminou a cadeia, certo? Vamos imaginar assim, aqui seria uma cadeia. Terminou. Só um organismo em cada nível trófico. O produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário. Uma cadeia. Agora, outra cadeia. O produtor, o consumidor primário, que é o coelho, e o consumidor secundário, que é a cobra. Duas cadeias alimentares, já temos aqui nessa imagem. Seguindo a setinha, o produtor, o consumidor primário, que é os insetos, o consumidor secundário, que é o sapo, e o consumidor terciário, que é essa minha prima aqui da perna comprida, certo? Três cadeias alimentares. Outra cadeia, o produtor, o consumidor primário, que é o inseto, o consumidor secundário, que é o sapo, e o consumidor terciário, que é a cobra. Outra cadeia. Notaram que é um organismo em cada nível trófico, um servindo de alimento para o outro e somente. Mas quando eu olho essa imagem e vejo que o coelho ele pode servir de alimento tanto para o gavião quanto para a cobra, isso aqui já é uma teia, certo? Quando eu vejo, por exemplo, que tanto o coelho quanto o sapo podem servir de alimento para a cobra, isso aqui já é uma teia alimentar, porque são várias cadeias alimentares se misturando. Um serve de alimento para um, serve para outro, um pode comer uma coisa, que pode comer outra, e por aí vai. Isso que é teia, certo? Geralmente, nos vestibulares e nas provas, eles abordam somente a cadeia, somente um organismo por nível trófico, para não gerar confusões, mas que vocês já fiquem sabendo. Então, vamos iniciar de fato a questão do fluxo de energia. O que acontece? A nossa energia, né, ela vem do Sol. Quem é que aproveita essa energia? Os organismos fotossintetizantes, que são as plantas, as algas verdes, as algas pardas, todos os organismos que realizam fotossíntese, eles aproveitam a energia solar que chega ao planeta. Eles utilizam essa energia para a fotossíntese, mas eles utilizam para outras coisas, para o metabolismo, para crescer, para se reproduzir, etc. E a energia que sobra, né, digamos assim, ela fica armazenada na forma de energia potencial química, que é uma energia que fica ali guardadinha para uma eventual precisão. Mas aí vem o consumidor, né, se alimenta desse ser fotossintetizante
e aí ele capta essa energia potencial química. Ou seja, essa energia que ela estava armazenada é transferida para ele. Nesse esquema aqui, a gente pode ver, certo? O Sol, ele vai distribuir a sua energia e note que nessa setinha aqui, ela vai diminuindo. Ela começa bem larga e vai diminuindo. Uma parte é perdida, ela é dissipada, e outra parte ela é assimilada, ou seja, ela é consumida, ela é aproveitada. Mas note que ela vai diminuindo, certo? O produtor, ele vai pegar a maior parte da energia, ele vai assimilar, vai dissipar uma parte, porque para o meio ambiente, e ela vai ficar com outra grande parte. Aí vem o consumidor primário, certo? Eu quero que vocês entendam que numa cadeia alimentar, o consumidor primário não é o primeiro nível trófico. O que são os níveis tróficos? São a maneira utilizada pela ecologia para organizar os organismos que compõem uma cadeia alimentar, na qual ocorre a transferência de massa e energia entre indivíduos e populações. O nível trófico, ele começa no produtor. Por quê? Ele é o primeiro organismo a absorver a energia solar e transformar a matéria inorgânica em orgânica, certo? Então, ele é o primeiro. O consumidor primário, mesmo o nome sendo consumidor primário, não significa que ele faz parte do primeiro nível trófico. Ele é o segundo na filinha, certo? O primeiro nível trófico sempre vai pertencer ao produtor. Não esqueçam isso. Se cair numa prova, essa imagem só até aqui, ó, só até o consumidor primário, e perguntar quantos níveis tróficos existem nessa imagem, você vai responder 2. Por quê? O primeiro nível trófico, que é trófico, vem de alimento, certo? Na biologia, o primeiro nível de alimento vem do produtor. Sem ele, esse daqui já teria morrido de fome, porque ele não ia comer a energia do sol, né? Claro que ele precisa que essa energia se transforme em algo orgânico para que ele possa aproveitar. Então, nessa imagem aqui, seguindo até esse animalzinho lindo, existem 2 níveis tróficos, apesar dele ser o consumidor primário. E aí ele se alimentou dessa planta e aí ele conseguiu aproveitar parte da energia. Outra parte ele dissipou no meio ambiente, porque ele também vai precisar de energia para o seu metabolismo. Aí veio esse outro animal que se alimentou do animal que se alimentou da planta. Ele vai ser o consumidor secundário, certo? Geralmente, os primários são os herbívoros, que se alimentam diretamente da planta, e os secundários são os carnívoros, que eles se alimentam dos animais que se alimentaram das plantas. E aí, esse consumidor primário, ao servir de alimento, ele vai transferir a sua energia para esse consumidor secundário e assim por diante, certo? Geralmente, a gente não possui mais do que 5 níveis tróficos. Por quê? Vocês vão entender mais adiante que a energia aproveitada, ela se acaba muito rápido. Quando chegar aqui nesse consumidor secundário, a energia aqui, ó, vai estar bem pouquinho, entendeu? E não vai conseguir alimentar muita gente. E a última base, né, da cadeia alimentar são os decompositores. Eles se eliminam, se alimentam do resto orgânico das matérias em decomposição, certo? Aqui, para vocês entenderem, o modelo de fluxo de energia, ele é unidirecional, ou seja, do produtor para o decompositor, jamais voltando, certo? Para vocês entenderem que não é um ciclo. Quando a gente fala de reutilização, de reciclagem de energia, não é que seja um ciclo, mas que os decompositores, eles conseguem devolver de volta para o solo parte dessa energia, mas não torna o fluxo energético um ciclo, é unidirecional. E a cada nível trófico, ou seja, o nível trófico do produtor, do consumidor primário, do consumidor secundário, do consumidor terciário, é passada em média 10%. Ou seja, se a planta, né, digamos assim, ela tenha 100% de energia, o que ela vai passar para esse animal? Apenas 10% disso. E esse animal vai passar somente 10%.
Então, o que leva a gente a entender que a energia ela é muito mais dissipada do que absorvida, certo? Então, diante dessa baixa quantidade de energia transferível, uma cadeia alimentar dificilmente possui mais de 5 níveis tróficos. Aqui, para vocês entenderem, né, somente quando caem em questões de prova, vocês entenderem que a pirâmide de energia ela é sempre direta e unidirecional, ou seja, sempre ela vai ter essa base aqui bem grandona, que pertence ao produtor, ele vai ter uma barra de energia muito grande, porque ele produz, aproveita a matéria inorgânica, produz aquela energia. O consumidor primário, ó, ele já vai ter uma barra menor de energia, porque ele não consegue assimilar toda essa energia do produtor. E quando passa para o consumidor secundário, fica menor ainda essa barra de energia, certo? Aqui é a mesma pirâmide, só que ela está em 3D. Se a gente medir, certo, 1 metro quadrado, vamos dizer que a gente pegou lá umas gramas, a plantinha mesmo, certo? E a gente colocou numa estufa e fez todo o procedimento, a gente vai medir a biomassa desse metro quadrado. A gente vai ver que nesse metro quadrado tem 14.900 calorias. Quando um animal se alimenta de 1 metro quadrado dessas plantas, ele consegue assimilar só 1.190 calorias, certo? E quando um animal do nível trófico secundário se alimenta de um primário, ele só consegue assimilar 8,3 calorias. É muito pouco, que a energia vai passando aqui, ela vai sendo dissipada no meio ambiente. Aqui, para vocês entenderem também, outra forma de pirâmide de energia, o quanto de energia é mantida no sistema, representada pela cor amarela, e o quanto de energia é perdida, ou seja, ela vai afinando, afinando até chegar na última pessoa. Por isso que a gente quer encher um pratão de carne para poder ficar saciado. E se a gente comer 3 folhas de alface, a gente já perde a nossa fome, né? Às vezes é verdade, às vezes não, né? Mas é isso, porque se a gente se alimentar do produtor, a gente vai conseguir captar muito mais energia do que se a gente se alimentar de um consumidor terciário, digamos assim, certo? Aqui, novamente, a imagem representando, né, por metro quadrado, o quanto de biomassa de calorias tem num metro quadrado do produtor, da plantinha, o quanto que ela vai ser aproveitada por um consumidor primário, o gafanhoto, e o quanto que ela vai ser aproveitada por um consumidor secundário. Se cair numa questão de prova, a pirâmide, e perguntar se o tanto de energia que o consumidor secundário consegue assimilar é maior ou menor que o consumidor primário. E essa pirâmide serve para exemplificar que ela vai diminuindo. Se aqui tivesse um consumidor terciário, a barrinha dele ia ser bem menor, porque parte da energia aqui ó, já foi dissipada no meio ambiente. Com isso, vamos para a nossa questão. Bem facinho, já foi uma questão tirada do vestibular, como vocês podem ver. No ecossistema a seguir esquematizado, estão representados de 1 a 8. Eu coloquei até uma legenda aqui para a gente entender que tem uns animais que estão meio camuflados. Os componentes de uma comunidade biótica, ou seja, somente seres vivos, né? Biótico, não é abiótico. Entre eles, encontram-se produtores, consumidores primários, né, do segundo nível trófico, consumidores secundários, do terceiro nível trófico, e consumidores terciários, do quarto nível trófico. Nessa imagem aqui estão todos esses que a questão fala. No quadro abaixo, assinale a opção que classifica corretamente os componentes do ecossistema. Aqui você vai ter que identificar. Na prova você ia fazer anotações com base no que você entendeu. Não vai querer olhar esses números todos e se complicar. Você olha aqui na planta, você coloca o número 1. O que a planta é? Ela é um produtor, não é? Então você já sabe, por via de regra, um organismo fotossintetizante já é um produtor. Não tem como ele ser um consumidor secundário, um consumidor primário, não tem como. É produtor. Você já vai saber que o número 1 e o número 5, né, como está aqui, ó, eles já são
produtores. Então, você já vai procurar na questão, no item onde fala que o número 1 e 5 são produtores. E o resto, vamos ver se alguém consegue assimilar aí o consumidor primário, que se alimenta diretamente da planta, o consumidor secundário, que vai se alimentar do animal que se alimentou da planta, e o consumidor terciário, que vai se alimentar do animal que se alimentou daquele animal que consumiu a planta. Já dei uma dica aí, né? Vamos procurar o item que trata 1 e 5 como produtor, porque são plantas e é via de regra, você já usa isso para fazer aquela questão de eliminatória. Aqui nós já eliminamos algumas questões, sabendo que 1 e 5 são produtores obrigatoriamente. Um tempinho aí para quem quiser pensar um pouco e chutar. Maila, pelo que você falou, já tentando eliminar aquilo que não é produtor, a gente já tem como opção ou é a A ou a letra E de elefante. Porque as Exatamente. outras, porque na A e na E tem a planta e a gente tem segurança de que são produtores. Então, a gente Exatamente, João. de A até a E, a gente já sabe que a B, a C e a D não são. É isso mesmo? Exatamente, João. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem certeza. Eu já estou dando dica para vocês, uma questão de Enem ou de vestibular. Você olha assim a questão toda e você quer resolver ela como um todo, e aí você se complica. O que é que você faz? Vai eliminando a que você já sabe que não é. Então a gente trabalha com a certeza. Se na hora der um bug na sua cabeça e você não sabe exatamente quem é o consumidor primário ou secundário, mas você já sabe que obrigatoriamente, né, um produtor, um autotrófico que vai produzir o seu próprio alimento são as plantas, as algas. Então, se no esquema aparece 1 e o 5, que são as plantas, você já vai saber obrigatoriamente que o item tem que mostrar o número 1 e 5 como produtor. No caso aqui, nós temos a A e a E. Eu já elimino a B, a C e a D aqui para a minha questão. Então, eu já vou trabalhar só com a e com a E, conferindo Não é a letra quadro D, por não, é a quadro, letra coluna por E. coluna. Tá certo? Alguém? Pronto, a letra E. A gente vai conferir A letra agora. Muito E. bem, acho que todo mundo aqui. Pronto. Aí a gente Eu vai acho que dizendo é a aqui, ó. Já letra E temos a e também. a E para trabalhar. Muito bem, vamos ver aqui, ó. Na primeira coluna, consumidores primários, certo? 2 e 8. Quem é o 2 aqui? A serpente e o 8 é o gavião. Consumidor primário é o quê? O que vai se alimentar da planta, certo? Eu, particularmente, nunca vi um gavião comendo uma folha. E a cobra também não. A não ser a minha vizinha que às vezes gosta de comer uma saladinha de alface, mas isso não tem nada a ver. Então, eu já vou eliminar a de primeira. Por quê? O gavião, ele não vai se alimentar da planta e nem a serpente. Tem outros animais aqui, ó, que fazem parte, né, da dieta deles, os animais deliciosos aqui. Então, eu já vou desconfiando da A. Aqui fala que o consumidor secundário, que vai se alimentar desse gavião e dessa cobra, é o 3 e o 4. Da onde que um sapo, que um gafanhoto vai comer um gavião, uma cobra, né? Então, morreu letra A. Só me resta a letra E. O consumidor primário é 4 e 6. Quem é 4 e 6? O gafanhoto e a borboletinha, né? Que vai lá no pólenzinho da flor, o gafanhoto que come essas folhinhas. O secundário, quem seria? O 3 e o 7. Quem é que vai se alimentar desse gafanhoto, dessa borboleta? Exatamente o sapo, que vai. Esse gafanhoto aqui já morreu, que está tão perto do sapo que eu não sei como ele não foi ainda digerido. E o lagarto, que vai se alimentar dessa borboletinha aqui. Então, seguindo a lógica, quem é o terciário? O 2 e o 8, o gavião e a cobra, certo? Vai ficar todo mundo de barriga cheia. Então, a resposta correta é a letra E. Muito bem, para quem conseguiu aí. Para quem tentou, muito bem também. Já pegou uma dica que é trabalhar com o que a gente tem certeza. Se a gente tem certeza que o produtor é uma planta, então já elimina o resto, sem dó nem piedade. Vamos para a próxima e última questão, só para a gente sintetizar aqui, com referência à cadeia alimentar. Marque a alternativa correta.
Agora a gente vai ver aqui do fluxo de energia, da cadeia alimentar, e vamos ver qual está abordando corretamente a cadeia alimentar. Letra A. A energia contida no produtor diminui gradualmente ao passar de consumidor a consumidor. B. A energia do produtor aumenta gradualmente nos diferentes elementos da cadeia alimentar. C. O potencial energético do produtor não sofre nenhuma alteração nos diferentes segmentos da cadeia alimentar. D. Na cadeia alimentar, como os animais são de tamanhos diferentes, a quantidade energética do produtor sofre oscilações. E. A complexidade da teia alimentar não interfere com a quantidade de energia transferida que permanece inalterada. Nós vemos aqui que essa questão ela está falando da energia, né, do fluxo energético. E a gente sabe que a energia ela vai diminuindo conforme vai passando os níveis tróficos, né? Porque uma parte da energia é assimilada pelo animal, outra parte ela é dissipada no meio ambiente. E não importa o tamanho do animal, não importa se ele é grande ou se ele é pequeno, ele sempre, obrigatoriamente, vai assimilar menos energia cada vez que ele fica para trás na fila da cadeia alimentar. Tendo isso em mente, nós vamos ler e trabalhar com a eliminação. O que você acha que não tem nada a ver, você já vai eliminando. E o que você acha que tem um pouquinho a ver, você já deixa ali na sua fila de espera para você ler novamente e chutar ou tentar entender o que a questão está querendo dizer. Um minutinho aí para vocês pensarem com base nessas dicas que eu dei aí, né, de energia assimilada e dissipada, que o tamanho não tem nada a ver, e vamos lá. Eita, já tem 2 pessoas aqui, que eu acho que a vaga da UES já estava garantida, viu, menino? Com essas 2 questões aqui que acertaram, já ia ser classificado. Acertou quem disse que era a letra A. Vamos entender porque ela está correta. Porque a energia contida no produtor, quem é o produtor? A planta. A planta é o produtor. Diminui gradualmente ao passar de consumidor a consumidor, certo? Se o consumidor primário vem e come a planta, ele não vai pegar 100% da energia da planta, ele vai pegar só 10%. Aí vem o consumidor secundário, que se alimentou do primário, ele desses 10%, ele vai pegar 10% só. 10% que virou 100%, que ele vai pegar 10%. Enfim, vai diminuindo gradualmente. Então, acertou letra A, já podem tentar o vestibular da UES, que vocês com certeza vão passar, viu? Sites visitados, depois, se vocês quiserem aí tirar um print e ver, foram esses sites, muito legal, bem resumido, sobre os níveis tróficos, fluxos de energia e cadeia alimentar, para vocês darem uma olhada e gabaritar nas provas. É isso, obrigada.